Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Número 251. Continuação da parábola da vinha e dos lavradores maus. Jesus, a pedra angular. Essas palavras proferidas sob o manto da parábola, registradas em Mateus capítulo 21, versículos 42 a 46, Marcos capítulo 12, versículos 10 a 12, e em Lucas capítulo 20, versículos 17 a 19, abrangiam a época em que foram ditas e o futuro. Aplicam-se aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas e aos fariseus do vosso tempo, como se aplicavam aos daquela época. Jesus se referia assim à época humana em que eles viviam, como a época em que viveis. Jesus personifica a moral, a lei do amor que pregou aos homens pela palavra e pelo exemplo. Personifica a doutrina que ensinou e que, sob o véu da letra, é a fórmula das verdades eternas. Doutrina que, como ele próprio o disse, não é sua, mas daquele que o enviou. Ele é a pedra angular. Os que rejeitam a pedra que se lhes oferece para a construção do edifício que os há de abrigar na eternidade, rejeitam a pedra angular, aquela que os sustentará. Contra ela se despedaçarão. Os judeus repeliram a Jesus, o enviado, o ungido do Senhor. Despedaçaram-se de encontro a essa pedra que havia e há de resistir aos séculos dos séculos. Não a rejeiteis a vosso turno, porquanto a mesma sorte vos aguardará. O Espiritismo não é a personificação do Cristo, é, porém, a expressão do seu pensamento, a continuação e a conclusão da sua obra. Tendo soado a hora em que o reinado do Espírito que vivifica substituirá o da letra que mata, Jesus, depois de ter estado entre vós, vos envia o Espírito da verdade, por intermédio dos Espíritos do Senhor, missionários errantes e encarnados. Ele vos envia e vos enviará sucessivamente os servos do pai de família. Não vos choqueis contra essa pedra fundamental do edifício da vossa felicidade eterna. Não vos condeneis às trevas, despedaçando-vos contra ela. Não busqueis a morte, porquanto para o espírito a retrogradação das faculdades materiais de que ele se serve, seu sepultamento nos sepulcros de carne, constituem o inferno com todos os seus horrores e todas as suas torturas. Na linguagem da parábola, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes, aos escribas e aos fariseus: o reino de Deus vos será tirado e dado a outro povo que dele colha frutos. Sim, o reino de Deus foi, é e será tirado a todos os que, na vossa humanidade, foram, são e vierem a ser orgulhosos, egoístas ou materialistas. Por isso que o orgulho, o egoísmo, a cupidez, o sensualismo, a intolerância, a ambição, o fanatismo, o materialismo, a predominância da matéria ou a escravização aos apetites materiais são outros tantos obstáculos ao progresso, ao desenvolvimento do espírito e ao seu aperfeiçoamento. O reino de Deus foi,
é e será dado aos que, ainda não tendo visto a luz, não têm estado em condições de compreender. Aos que entraram, entram e entrarão sinceramente na nova estrada que o Cristo abriu e para a qual o Espírito da Verdade vos vem encaminhar, ajudando-vos ao mesmo tempo a percorrê-la de modo seguro e sem desvios. Aos que, tendo vivido fora da igreja, pouco importa em que tempo entraram, entram e entrarão, abstraindo de cultos exteriores, no santuário do justo pela prática da lei de amor. Aos que se prosternaram, prosternam e prosternarão, cheios de humildade e reconhecimento ante a grandeza do Criador, produzindo assim frutos de justiça e de caridade. Novos lavradores, homens, irmãos nossos, quem quer que sejais, judeus e gentios, cristãos, espíritas, a vinha que vos foi arrendada é a humanidade inteira. Fazei-a produzir frutos e estais sempre prontos, em cada nova estação, a entregá-los aos servos que o Senhor vos envia e enviará com o encargo de recebê-los. O mandamento prescreve que vos ameis uns aos outros. Pela palavra e pelo exemplo, ensinai aos vossos irmãos da terra que no progresso coletivo se encontra a condição do progresso pessoal de cada um. Ensinai-lhes que a cada um será dado de acordo com suas obras. Trabalhai ativamente e sem cessar pela união fraternal de todos os homens, trabalhai pelos congregar em torno da vossa bandeira, tendo esta por lema, amor e caridade. Agitai por sobre as vossas cabeças o facho da luz espírita, a fim de que ela projete cada vez mais longe o seu brilho, a fim de que seus raios atinjam todos os pontos do planeta e esclareçam a humanidade acerca de suas origens, de seus fins, de seus destinos. Ensinai e propagai pela palavra e pelo exemplo a lei de amor, os modos e os meios de praticá-la, material, moral e intelectualmente. Preparai dessa maneira o advento do Espírito e a vinda dos tempos preditos e prometidos, em que não mais se adorará o Pai sobre o Monte Garizim, como faziam os samaritanos, ou em Jerusalém, como os judeus. Dos tempos em que, tendo rejeitado todos os mandamentos humanos e não obedecendo à abstração feita de cultos exteriores, senão aos mandamentos de Deus, que conforme o proclamou o seu Cristo, encerram toda a lei e os profetas. Os homens serão adoradores do Pai em espírito e em verdade. Dos tempos em que, sendo todos um pela comunhão dos pensamentos, dos corações e dos atos, estreitamente unidos pela prática do amor e da fraternidade, todos se reunirão em nome de Jesus, que então estará entre todos para praticarem a adoração do Criador pela prece e pela instrução em comum, sob a presidência do mais digno, do de maior mérito pelo seu adiantamento moral e intelectual. A esse, a presidência será deferida por voto unânime, visto que, então, o Espírito Santo se achará com os que o escolherem, todos verdadeiros membros da Igreja do Cristo. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação,
Jean Baptiste Rustin.